Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz elogia Pedro e prevê convocação para a seleção brasileira. Deu ruim, Felipe Luiz decide pela saída de jogador que deve deixar o clube em 2026. Revelado quando deve ser inaugurado o novo estádio do Flamengo. Sem folga, Mengão inicia a preparação com foco na decisão de quarta-feira pela Copa Libertadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Depois de muitas polêmicas, quando perguntado sobre o Pedro, veja o que o Felipe Luiz falou na sua entrevista coletiva de ontem. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Uma baita vitória da equipe do Flamengo, uma baita atuação do Pedro também. É chovendo molhado falar sobre o Pedro, mas a gente, olhando também para a seleção brasileira, está num ciclo final de Copa do Mundo. Hoje, se você fosse o Ancelotti, o Pedro seria uma peça que não faltaria na sua lista, além de analisar, claro, a atuação do Pedro dentro do campo. Obrigado. Um jogo muito completo da nossa equipe, jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo, e o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime, uma partida individual com nota artística, foi perfeito em todos os aspectos do jogo e não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra. O Flamengo conquistou um importante resultado no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Carioca Sub-20. Nesse sábado, venceu o Maricá por 3-0 no estádio Elci Rezende, em Saquarema. Os gols da partida foram marcados por Alan, Santos, Daniel Salles e João Vitor. Antes da partida de volta, o rubro-negro estreia na Copa do Brasil Sub-20 num jogo contra o Porto Vitória do Espírito Santo na quarta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, no estádio José Bastos Padilha, aqui na Gávea. Já o segundo jogo contra o Maricá está marcado para o dia 25 no mesmo local. O Flamengo venceu o jogo com Léo Nanete, Daniel Salles, depois Wanderson, Iago, Jones, Gustavo, Caio Nóbrega, depois Lucas Santos, Pablo, Guilherme, depois Caio Lopes, Douglas Teles, depois João Vitor, Pedro Leão, depois Emanuel e Alan Santos, depois Camargo. O técnico foi o Bruno Pivetti. O Flamengo está firme em cima de um novo projeto para tirar o seu estádio do papel. Em apresentação ao Conselho Deliberativo do clube na noite desta quarta-feira, dia 17 de outubro, o presidente Luiz Eduardo Batista detalhou o plano. A capacidade do estádio vai ser reduzida de 78 mil para 71.916 lugares, com menos assentos premium, e o custo total da obra vai cair de 3,1 bilhão para 2,2 bilhões. Ainda assim, a data mínima estimada para a inauguração é julho de 2036, bem mais distante do prazo anterior, novembro de 2029. Foram 8 meses de estudos das empresas FGV Conhecimento, um braço da Fundação Getúlio Vargas, e Arena Eventos Venues, contemplando topografia, árvores, patrimônio histórico e descontaminação do local. A Naturgy, que é a empresa de gás natural que ocupa atualmente 55% daquele terreno, vai precisar remover as suas instalações, estimando-se, entre 18 a 24 meses para a operação de descontaminação, cujo custo ficará a cargo da Prefeitura do Rio. 3 possibilidades foram apresentadas: dívidas e empréstimos, descartada devido à alta taxa de juros. Parceria privada exigiria 26 anos para um retorno financeiro, com saldo negativo de 628 milhões de reais antes do início da obra. Reservas próprias e receitas complementares, considerada mais viável, O clube planeja usar reservas e receitas de naming rights e vendas de espaços VIP para financiar o projeto em fases.
Fase do projeto, composição de reservas, de janeiro de 2026 a agosto de 2028, 32 meses, aportes mensais de R$ 5,8 milhões. Período pré-obra, agosto de 2028 a abril de 2033, 56 meses, aportes de R$ 11,6 milhões mensais. Limpeza do terreno e desmobilização da Naturge, descontaminação e licenças. Construção, abril de 2033 a junho de 2036, 38 meses. Aporte mensal de R$ 12,5 milhões, totalizando 126 meses de projeto com 204 milhões preservados para contingências. Fontes e receitas estimadas. Venda do potencial construtivo da Gávea, os CEPACs, 195 milhões, dependendo da aprovação legislativa. Venda de 40% dos camarotes em 5 anos, 214 milhões. Venda antecipada de 30% das cadeiras em 5 anos, 128 milhões. Name rights a 2 anos de inauguração, 177 milhões. O telão de 360 graus, previsto no projeto anterior, custaria R$ 200 milhões e foi cortado. O objetivo é manter o estádio mais simples, com um ticket médio de R$ 195,44, abaixo do inicialmente projetado. Para comparação, a receita do Maracanã em 2026 está projetada para R$ 90 milhões. O Flamengo venceu o Real Rapes por 9-0 na sexta rodada do Campeonato Carioca Feminino, numa partida realizada na Gávea no dia 18 de outubro, às 9h30. A vitória expressiva foi marcada pelo desempenho destacado da Mariana, que marcou 3 gols. Vitória Almeida marcou 2 gols. Duda Rodrigues marcou 1 gol. Mariana marcou 3 gols. Gláucia marcou 2 gols. E Valéria Cantuário marcou 1 gol. A equipe, sob o comando do técnico Ney Melo, apresentou uma formação sólida, destacando-se a presença de 9 jogadoras formadas nas categorias de base do clube. O próximo desafio do Flamengo vai ser contra o Fluminense no dia 25 de outubro, às 15 horas, horário de Brasília, em partida fora de casa. Esse jogo é crucial, pois pode valer o título da Taça Guanabara. A escalação para a próxima partida ainda não foi confirmada, mas o Flamengo deve manter a base que teve sucesso contra o Real Rapes. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, dá uma hypada no vídeo, que isso é muito importante. Valeu, muito obrigado! Dever cumprido, O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2 no último domingo, na final antecipada da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o elenco rubro-negro não recebeu folga e, nessa segunda-feira, o plantel já iniciou a sua preparação com foco total na Copa Libertadores. O elenco do Flamengo treinou na manhã dessa segunda-feira e, dessa forma, no Ninho do Urubu, o Felipe Luiz pôde comandar a primeira atividade com foco nesse jogo contra o Racing da Argentina. É importante ressaltar que o Flamengo vai ter apenas essa segunda-feira e amanhã para treinar antes do jogo da Copa Libertadores, porque o jogo contra o Racing já vai ser na noite dessa quarta-feira aqui no Maracanã. Para a próxima partida do Brasileiro contra o Fortaleza no próximo sábado, lá em Fortaleza, o Felipe Luiz vai ter 2 desfalques importantes, porque os meio-campistas Pulgar e Carrascal estavam pendurados e tomaram amarelos nessa partida de ontem e estão automaticamente suspensos. Sem o Pulgar, o Felipe Luiz tem à disposição Alan de la Cruz, Everton Araújo e Saul como alternativas para compor o meio de campo ao lado da fera Jorginho. O espanhol Saul, recuperado de dores no tornozelo esquerdo, voltou bem a jogar contra o Palmeiras e deve estar à disposição para a sequência dessa temporada, mesmo ainda não estando 100% fisicamente. Felipe Luiz decide pela saída de jogador que deve deixar o Flamengo em 2026. O Wallace, de 20 anos, é um garoto muito talentoso que o Flamengo formou na sua base.
mas a questão disciplinar vem atrapalhando demais a sua trajetória no profissional. Ele foi expulso contra o Bahia de uma forma muito infantil. Antes disso, já tinha perdido um pênalti, tinha isolado a bola contra o Atlético Mineiro, onde também ficou muito marcado. O Felipe Luiz já tinha defendido o garoto publicamente, mas nos bastidores a preocupação sempre foi muito grande com ele. Ontem, a torcida do Flamengo amanheceu com a notícia de que o Wallace Yan foi flagrado numa balada e ficou quase a madrugada toda, no dia justamente que o Flamengo enfrentaria o Palmeiras. Logo depois, a assessoria do jogador soltou um comunicado oficial nas suas redes sociais, explicando que o jogador já tinha sido informado que não estava na relação para o jogo contra o Palmeiras. Internamente, o Flamengo entende que o jogador pode fazer o que quiser, mas há quem diga que ele poderia muito bem preservar mais a sua imagem perante a tudo que aconteceu na temporada envolvendo o seu nome. A reportagem do Bola VIP Brasil apurou que o Felipe Luiz dificilmente vai usar de novo o Wallace Yan nessa temporada. E já existe um movimento para que na próxima janela de transferências ele seja vendido. Após o Mundial de Clubes, ele se valorizou no mercado e alguns clubes ingleses ficaram de olho nele. E se uma boa proposta chegar para o Flamengo, o clube já informou que vai vendê-lo sim, com o aval do Felipe Luiz. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Pra cima deles, Mengão! Bora ser feliz!